Boa noite. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite, Celo. Boa noite. Boa noite, Jamile. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite. Melhorou, Jami? Melhorei, mas ainda tô aqui mais ou menos. Vou tomar outro antialérgico daqui a pouco. Ah, sim. Boa noite a todos. Oi, tudo bom? Boa noite, Hilda. Oi, Ildinha, boa noite. Então, Tudo bem com vocês? tudo bem Por aqui também. tudo E bem, você, graças a Hilda, Deus. como é que você tá? Também? E seu pai? Tá melhor, Ellen. Eu voltei do hospital ontem mesmo, assim, de madrugada, e hoje, graças a Deus, ele passou o dia bem melhor. E vai estar ficando com fé em Deus. Que bom, amor, que bom. Muita luz aí Obrigada. pra passar por Deus. Amém. Bom, Ildinha, ontem que você não estava com a gente, né? Não pôde estar. A gente começou a análise daquela plantinha que eu botei aí, disponibilizei, né, no Zap da gente. Até falei que quem pudesse imprimir, eu acho que ajuda a visualizar, mas vai ver que eu sou das antigas, vocês já visualizam tudo no computador mesmo e tá tudo ótimo. Mas quem não quisesse ou não pudesse imprimir, não teria problema, podia estar olhando. Eu, inclusive, boto a planta aqui para a gente falar dela. Então, na aula passada, a gente falou da recepção, do escritório 1, a gente demorou muito tempo nesses dois, especialmente na recepção. Tem a gravação, viu, Hilda, da aula, as duas partes estão disponíveis, porque era exatamente para ir construindo em vocês como é que se deve ser essa análise. Então, eu imagino que hoje, inclusive, vai poder ser um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais rápido do que foi na aula passada. Vocês conseguiram dar uma olhadinha na planta? Tiveram um tempinho hoje, no atarefado dia de vocês aí para dar uma olhada? Hein, Celo, você olhou a planta hoje aí, deu uma analisada? Dani, quer falar alguma coisa? Peraí, amor, é que você está no mundo. Ellen, Oi. agora, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu fiquei com uma dúvida ontem. Veja só, digamos que você tenha duas poltronas, mesmo que separadas por uma mesa, tá? Como a gente estava vendo ali no escritório. Então, digamos que a distância entre essas duas esteja, que a mesa tem 80 centímetros ou 70 centímetros, né? Estariam na distância pessoal próxima. Mas, na realidade, quando as pessoas... Só um minutinho, amor, deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Você já está falando especificamente do projeto ou é uma situação hipotética? Não, tanto faz. Na verdade, isso me chamou a atenção no projeto, mas tanto faz. Digamos, a gente ali tem duas pessoas sentadas em uma mesa, né? Quando você olha a planta, tem a distância de 70 centímetros entre as poltronas, que seria uma distância pessoal próxima. Entretanto, quando as pessoas sentam, elas naturalmente afastam as cadeiras. E aí você já passa por uma distância, digamos, pessoal afastada. Sim. Quando a gente faz essa análise, como a que você pediu hoje, a gente pode levar em consideração de que, apesar de estar uma distância que não seria mais conveniente, digamos entre a pessoal e a social, né? Se fosse um outro exemplo, não o que eu dei, que na realidade, na prática, você vai estar com uma distância mais adequada do que a que você identifica quando você olha apenas pelas contas. Perfeito. É exatamente assim a análise. Aquela distância que o mobiliário está marcando é a mínima. Inclusive, nós tendemos a tentar ajustar as distâncias. Isso significa dizer o quê? Pessoas com mais formalidade tenderão, inclusive, a afastar um pouco mais suas cadeiras da mesa, buscando uma distância que lhe seja confortável. Então, o que a gente tem no projeto é um mínimo definido pela mesa, né?
digamos, se tem uma pessoa que seja um pouco mais invasiva e se aproxime muito, aquele é o mínimo que ele pode chegar. Ainda assim, o próprio profissional que está do outro lado também pode ajustar a distância dele se afastando. Percebam que a gente faz isso o tempo inteiro nas nossas relações, né? Às vezes você está conversando com alguém, alguém se aproxima um pouquinho mais, o outro recua. É interessante estar observando essa dinâmica, como que a gente vai ajustando para que essa distância fique confortável. Então, ali o que a gente pode falar da situação da mesa, que eu já vou botar pronta daqui a pouquinho, é que, no mínimo, estará numa distância pessoal quase já afastada, né? Lembrando que a gente já está ali, hoje a gente vai falar disso, que foi a pergunta que eu coloquei para vocês. Quando que a pessoa, dono daquela sala, atende naquela mesa e quando que ele atende ali no estar, né? Foi exatamente no ponto que a gente parou na aula passada. Eu vou colocar, então, já a plantinha, já que você já trouxe essa questão, porque a gente já vai, inclusive, discutindo em cima dela. Todo mundo está vendo a plantinha? Ótimo. Sim. Então, massa, vamos lá. Eu vou pegar aqui um spotlight aqui para a gente marcar. Bom, então, deixa eu até ampliar ela aqui um pouquinho. Para deixar aqui mais em evidência a parte específica do escritório 1. Eu acho que ainda cabe, hoje, a gente discutir bem cuidadosamente esse escritório. Os outros itens, a sala de reunião tem algum grau de complexidade, mas já vai reduzindo. Na verdade, assim, para nossa análise, as áreas mais complexas aqui são a recepção e o escritório 1, na verdade, né? Os que têm mais elementos, digamos assim, que a gente precisa analisar. Então, Dani, a questão que você colocou aqui. Bom, primeiro que realmente você vê que não tem ninguém nem frontal aqui, né? Só essa mesa já tem 80 centímetros de profundidade. E o que a gente observa é que quanto mais formais os espaços, mais pede uma mesa profunda. Exatamente para que você já tenha como ponto de partida um distanciamento maior. E aqui, ou seja, aqui no mínimo a gente estaria com o 95, que já seria uma distância pessoal, modo afastado, né? Um do outro. Isso não é propriamente, gente, uma medida exata, porque, na verdade, o nosso sentimento, quando a gente está sentado, é de uma proteção, inclusive, maior do rosto, do peito. No fundo, a distância psicológica que a gente menciona nem é dos joelhos. Aqui é muito provável que o seu sentimento de distância estivesse a partir, mais ou menos, do meio dessa cadeira, digamos, ao meio da outra. Porque é mais ou menos a partir do meu peito para o outro. É como eu percepciono a distância. Especialmente porque as pernas estão protegidas por uma mesa. Se tivéssemos frente a frente sem a mesa, as pernas passariam também a ter um outro tipo de avaliação. Então, estou querendo dizer a vocês que, claro que é dinâmica, depende do mobiliário. Por exemplo, se é uma mesa de vidro, a gente vai falar um pouquinho mais disso, eu preciso que ela seja mais afastada ainda, porque ela já vai comunicar muita proximidade, muita ausência de barreira de proteção, por exemplo. A gente até falou na aula passada em áreas de risco, como joelherias, né? Nem tanto a joelheria, que normalmente ela tem um esquema de segurança enorme, mas áreas que vendem ouro, que vendem pedras, que vendem dólar, etc. Por exemplo, impensável realmente nessas áreas a gente botar uma mesa de vidro, ou se a gente bota uma mesa de vidro, normalmente a gente tem que ter todo um aparato bem ostensivo, como câmeras, seguranças próximos, porque aquele mobiliário ali não vai comunicar conforto psicológico para a pessoa que está do outro lado. Por exemplo, na hora que a gente faz um projeto de um SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor,
de modo geral, é uma área que envolve muito estresse, porque as pessoas chegam ali irritadas com as suas faturas, com os erros, com os produtos danificados. Então, é uma área, por exemplo, onde eu tenho que fazer uma grande distância, eu deveria ter uma grande distância entre a pessoa que reclama e o funcionário. Exatamente para proteger um pouco esse funcionário psicologicamente da ira do outro. Eu me lembro da fábula dos 3 porquinhos nessa hora. Se a gente pensar bem, assim, a primeira casa era de quê, gente? Eu não estou mais lembrando. Mas, enfim, só a última casa de tijolo é que oferecia uma segurança, né? E é um pouco como a gente avalia também os materiais. Então, quanto mais segurança, solidez eles nos passarem, mais protegidos ficaremos. Só que há situações em que não há necessidade de tanta segurança, há situações em que o contato é rápido. Então, a gente tem que avaliar todos esses aspectos psicológicos na hora de indicar um ou outro material. Então, às vezes, se a mesa é estreita porque eu não tenho área, muita gente vai botar essa mesa de vidro, porque não vai ocupar visualmente o espaço. É algo a se analisar, porque se é a única mesa do funcionário, por exemplo, ele passa muito tempo muito exposto, né? Por exemplo, ele sequer pode tirar um sapato ali um tempinho para dar uma descansada, porque todo mundo está vendo, né? Vendo, inclusive assim, mesas onde você vê as pernas do funcionário, é algo também para a gente considerar nesse sentido. Se são longas jornadas, né? Se são jornadas o outro não vai ter nem como dar uma relaxada a hora nenhuma, né? Vai esticar umas pernas. Então, tem situações que isso não faz muita diferença. Claro, gente, ontem até, não estou me lembrando quem foi que falou um pouco disso. Eu sei que nem toda situação que a gente projeta é uma situação de conforto para o funcionário. Às vezes, a própria tarefa pede um determinado nível de desconforto. Por exemplo, na área de vendas, eu não sei quem de vocês vai escolher para apresentar no trabalho final uma loja, mas muito frequentemente não tem nenhum lugar para o funcionário sentar. Então, porque exatamente o proprietário não quer que o outro se sinta descansando, se sinta acomodado. Ele quer provocar um estado realmente de inquietação que estaria mais associado à venda, né? O outro se entreter na venda. Mas, se a gente puder ter ali reservadamente para a hora de descanso dessa pessoa, um lugarzinho onde ele possa sentar, se a gente puder defender essa ideia, se o espaço permitir, eu sempre sou a favor de tentarmos buscar as melhores condições de trabalho, sempre. Claro que a gente vai estar atento ao tipo de tarefa, às necessidades dessa tarefa, mas até onde a gente possa, com o espaço, minimizar os desconfortos, foi aquilo que eu comentei para vocês. Nem sempre, ou melhor, muitas vezes não teremos a situação ideal. Então, todo o tempo nos cabe uma tomada de decisão. Na ausência do ideal, como eu posso minimizar esse desconforto? Como eu posso, como a gente falou da recepção, viu, Hilda, por exemplo, a gente estava aqui com a distância íntima entre as poltronas da recepção. Não é uma distância bacana para ficar de alguém que eu não conheço, né? A gente viu isso em Summer, a gente viu isso em Hall. Mas como que eu minimizo isso? A orientação lateral minimiza, as poltronas individuais com braço minimizam. Por quê? Porque eu protejo o território, o mobiliário, o layout está se encarregando de proteger o território daquela pessoa. E isso gera conforto psicológico. Sim, um dos dados de conforto, né? Conforto, a maior parte das vezes, vocês escutam associado à questão térmica, né? A questão do ruído. Inclusive, vocês vão ter uma matéria no próximo semestre trabalhando bem essa questão. Mas o conforto é uma análise de tudo que os nossos órgãos dos sentidos nos informam, né? Inclusive, segurança é um deles, né? A nossa análise do quão seguro aquele espaço para a gente. Então, voltando aqui para o escritório,
Quem é que quer falar aí um pouquinho sobre a pergunta que eu fiz? Dani, você quer falar, já que você já estava bem analisando esse espaço aí? Quando que esse dono desse escritório, esse sócio, diretor aqui, quando que ele atende nessa mesa? Em que situações ele pode optar? Claro, gente, a gente está prospectando aqui. Assim como na iluminação, a gente cria várias possibilidades de cenas. Exemplo, as pessoas querem uma festa de família. Normalmente, festa de família tem muita luz. Então, a iluminação permite isso. Hoje já é um jantar romântico, então vamos reduzir a iluminação. Qual é a iluminação do dia a dia? Então, essas cenas possibilitadas por um design luminotécnico são importantes para o quê? Para o ajuste exatamente das nossas distâncias interpessoais. Todo o tempo a gente está falando de espaço pessoal, né? Em que situações a gente protege mais esse espaço? Da mesma forma que, se a gente tem a possibilidade de gerar mais de uma forma de relacionamento, através do espaço, eu quero dizer, porque quando a gente não oferece isso pelo espaço, o outro, inclusive, vai encontrar alternativas. Eu vou citar uma delas aqui até, que é bem comum, vocês vão reconhecer isso. Mas, quando você pode oferecer, isso é um dado de status, não só de conforto, mas de status. Quantas pessoas podem ter uma sala dessa de 16 metros, com uma super mesa aqui de 1,60 por 80, e além de tudo, ainda ter esse estar aqui. Então, agora eu queria ouvir vocês. O que vocês pensaram aí sobre essa questão que eu coloquei? Quem quer falar aí, levanta a mãozinha. Ellen, eu não sei se eu vou estar correta na minha colocação em relação a que eu ainda não aprendi, mas vamos lá. Por exemplo, esse espaço desse estar aqui, seria conveniente, mesmo com esses 16 metros quadrados, essa impossibilidade de ter mais privacidade entre o espaçamento das pessoas, do atendimento, precisaria mesmo ser colocado? Ou isso é se o ambiente realmente fosse necessário para que tivesse esse ambiente aí, esse estar? Ele tem uma... Assim, ele realmente precisaria ter uma função aqui dentro desse escritório? Sua pergunta é se isso foi colocado só por charme, por exemplo, Sim, ou se realmente sim. tem uma função. Vamos lá. Quem mais quer falar aí? Vamos argumentando. Dez, quer falar alguma coisa, Tadinha? Ela hoje nem entrou primeiro para não ficar chamando ela toda hora, porque ela ficava logo ali. Carla, você que está bem na É porque frente. estava no silencioso. Eu acho que a questão do estar dá mais uma proximidade, né? E um conforto, uma proximidade do cliente. Tira essa distância da mesa, dá mais proximidade com o cliente. E dá mais conforto sentar na poltrona, penso eu, né, do que numa cadeira formal. Dé, mas o que eu quero falar é sobre estar assim, ó. Estar as duas coisas. O estar, que vai ter cadeiras super confortáveis, né, com ambiente bem mais confortável, realmente, por ser poltronas, ser mais ajustáveis, ser mais confortáveis. E também ela vai estar com essas duas cadeiras, por exemplo, onde o atendimento é mais direto, do diretor, por exemplo, ou profissional, com o cliente. Então, para que mais esse outro ambiente aqui? Seria praticamente onde tivesse mais pessoas na mesma reunião, se for um caso, por exemplo, para tratar de algum assunto, nesse mesmo ambiente também ter essas cadeiras separadamente, como um ambiente de estar propriamente dito? Eu vejo assim, como mais acolhedor, né? Com menos formalidade. Eu vejo até muita tendência, assim, por exemplo, lojas. Tem lojas que servem cafezinho, um sequilho, alguma coisa assim mais informal, digamos assim. Né? Eu vejo isso mais como um momento de acolhimento, como se estivesse assim, na sala da pessoa, na sala de estar da casa da pessoa, né? Como se estivesse recebendo. Mas, nesse caso, teria que
Teria assim, nós estamos vendo também o outro ambiente, né? Na mesma sala, esse de duas mesas, de duas cadeiras voltadas à mesa, né? Diretamente para a pessoa principal, que é o profissional. Então, Sim. além dele, é que tem esse outro aconchegante espaço que é os das poltronas. Mas eu falo também por ter também essas outras cadeiras. É claro que é mais acolhedor. Mas se tiver Não, eu também o atendo em um lugar ou atendo em outro, né? é, Ao mesmo tempo, a não ser que seja uma... Vai atender, por exemplo, Né? representante de uma empresa, né? Não sei, mas um ou é outro concomitantemente, né? Pelo menos eu acho que ele pode, inclusive, receber o cliente pela mesa e, a depender do desenrolar da conversa, chamar para ir para o start, entendeu? Minha Eu percepção. acho, olha só, eu acho que, por exemplo, no nosso escritório agora, que a gente está mudando, a gente colocou frigobar na sala. Eu já entrei em um escritório de advogados, de advocacia, muito luxuoso, inclusive aqui em Salvador, onde foi servido vinho, entendeu? É servido uma bebida para pessoas mais próximas, é claro. Que um cliente novo, eu acho que esse espaço aí é para um cliente mais íntimo, talvez, que já tenha uma conversa mais próxima. E, às vezes, também não vai nem conversar de assunto, talvez, né, do próprio assunto como advogado, mas receber até um amigo, alguém mais próximo. Eu acho então é que como um às vezes tem, charme. eu acho que tem lá na nossa empresa mesmo. A gente colocou frigobar, eu vou colocar algumas coisas, tem taças, tem algumas coisas para receber algum amigo, algum cliente mais próximo, ou um amigo também, que não tem nada a ver com a empresa. Entendeu? Tem um espaço para ter para esse momento. Vamos lá. Eu Entendeu? posso De receber Deixa alguém. eu dar dar um De pitaco receber aí, gente? aqui no chat também, que é para quem está participando. Sara coloca aqui. Se não seria uma opção para os mesmos clientes que são atendidos na mesa, que foi o que Dea colocou. Assim, não são outros clientes, não vai estar polarizando a discussão, alguns aqui, outros aqui. Né? Não é bem essa a questão. Eu acho que não. Ô, Ellen, eu tenho uma questão assim que eu gostaria de colocar, que é o seguinte, quando a gente começou a fazer essa análise, na hora em que eu vi o escritório 1, a primeira coisa que veio na minha cabeça, lógico, né, a gente levando em consideração a questão do status, seria o advogado, digamos assim, mais importante, ou o dono do próprio escritório todo, enfim. Mas me chamou a atenção a questão dessa disposição de cadeira. Sim. Mas Lida mais com questões de família. Porque às vezes, né, envolvendo outras pessoas. Aí, por exemplo, discussões com os filhos, os pais, né, ou outros entes em família, enfim, para que você tivesse um ambiente realmente mais aconchegante, porque é uma situação que em alguns casos pode ser uma coisa mais tensa, mas se trata de um, sei lá, quando você lida com família, é necessário que a coisa não seja tão informal, quer dizer, há uma formalidade necessária, né? Afinal de contas, é um escritório de advocacia, mas em se tratando de pessoas da mesma, em casos de família, geralmente um ambiente assim que não seja tão, né, não seja tão impactante para tratar de situações assim muito íntimas referentes a essas famílias. Então, na hora que eu olhei isso aqui, eu digo, gente, isso aqui está com cara de um escritório de um advogado que lida com questões de família. Foi a primeira coisa que me Nesse caso ocorreu. Assim. específico desse escritório, não, ele até não lida com causas de família. Poderia ser uma questão interessante também. Ele, na verdade, lida com causas coletivas, mas esse escritório, inclusive, seria pequeno para atender muita gente, né? Ele iria para a sala de reuniões se esse grupo for maior. Gente, vamos pensar aqui comigo. Dea, você falou em informalidade. Interessante é que, de um modo geral, a gente pensa em informalidade quando trata-se de poltronas, mas não é necessariamente. Se eu perguntasse a vocês aqui em relação a esse estar, existe alguma relação perceptível de hierarquia nesse layout do estar? Sim?
onde que estaria? Quem é o elemento dominante aqui? A poltrona que está só. Essa poltrona que está separada, número 4, ela é como se tivesse para dar frente às outras duas, a 3 e a 2, para alguém ficar de frente para ter uma conversa, né? Então, realmente seria um outro ambiente para ser desfocado da mesa, ao invés de estar na mesa, como o André falou, realmente é para que seja um novo atendimento. Não que o profissional estivesse atrás da mesa, mas que ele fosse até a mesa 4, ou da cadeira 4, a poltrona 4, e que ficasse de frente, né? Pudesse ficar de lado, mas que visualizasse com mais conforto à frente dos tais fosse, né, o 2 e o 3, os clientes, né? Poderia ser também assim? Com certeza, poderia ser assim. Então, veja só, a mesa, nossa mesa de trabalho, aquilo que eu falei na aula passada até, quando alguém procura o advogado ou qualquer prestador de serviço, está atribuindo um poder a ele, que é um poder pelo conhecimento. Né? Então, eu procuro o outro porque eu estou atribuindo um poder ao outro. E na estação de trabalho, gente, é o símbolo máximo do poder do outro. Digamos assim, é o meu... Há até quem coloque, era até mais comum isso, poltronas de diretoria. O que eram as poltronas da diretoria? Eram tronos. Né? Pensa bem, não era compatível, inclusive, nem com as cadeiras dos clientes. Eram cadeiras grandes, altas, né? Verdadeiros tronos que se fazia para marcar o poder. E isso ainda existe na esfera pública, na esfera da diretoria, da presidência, ainda existem essas relações. Hoje, para vocês terem uma ideia, para minimizar esse tipo de linguagem, a gente usa muito mais a questão tecnológica da cadeira para oferecer conforto, porque o outro vai passar muito tempo sentado, do que propriamente a imponência. Por que razão? Porque também não interessa, gente, na área privada, por exemplo, ninguém quer que o seu cliente se sinta inferiorizado. Então, aquela ideia, como o Charlie Chaplin brinca naquele filme do Grande Ditador, não sei se vocês lembram disso, mas assim, inferiorizar o seu cliente, reforçar o seu lugar de poder, pode não ser comercialmente interessante. Imagina vocês, no escritório de vocês, digamos, a pessoa de autoridade máxima, de maior status, é você que é o dono do escritório. Mas chega, de repente, o teu cliente é a Ivete Sangalo. Ok, você é quem manda no seu escritório, mas Ivete tem um super status no universo dela. Assim, me interessa dizer que sou eu que mando e colocar muitas vezes o outro numa sensação de defesa também. Então, como que eu minimizo também, por outro lado, onde me interessa minimizar essa imposição do meu poder? Nessa hora, o profissional pode optar por sair da sua mesa, que é o seu lugar de conforto, que é o seu trono, e ir para o atendimento numa área neutra, onde não está demarcado as relações hierárquicas. A mesa, gente, é um lugar extremamente marcador de hierarquia. Temos 10 minutos, mas daqui a pouco a gente volta quando cair. Então, quando o profissional sai da sua cadeira para atender em um outro ambiente, ele está demonstrando, na verdade, deferência ao outro. Então, eu abro mão do meu lugar de conforto em deferência a esse outro. Então, eu me igualo ao outro. Eu me igualo a esse outro que é meu cliente. Então, Débora, voltando ao que você falou, atender aqui pode ser formal ou informal, não importa. O que eu não tenho aqui é marcação de poder. Então, aqui nós não temos uma relação hierárquica estabelecida. Aí vocês podem até me perguntar, poxa, a única forma de não marcar a sua relação de poder é tendo um estar na sala? Não.
Aí eu vou contar para vocês agora o que a maior parte das pessoas faz quando quer minimizar a relação do poder na sua mesa. E certamente vocês vão identificar algumas dessas relações que já aconteceram com vocês. Exemplo, se você vai na sala, até às vezes um consultório médico, e o outro quer demonstrar, ou porque te conhece sua família, ou porque quer realmente mostrar essa deferência a você, ele pode atender aqui, do teu lado. Ele pode puxar essa cadeira para cá, eu estou supondo que não tenha esse estar. É um recurso que eu já vi as pessoas intuitivamente fazerem. Ou então, o mais comum deles, essa pessoa levanta, recebe o seu cliente na porta e fica um tempo em pé conversando antes de convidar para ir para a mesa. Esse tempo, que é relativamente desconfortável, é o tempo dele marcar essa deferência para o cliente dele. E depois ele convida para vir para a mesa. Então, antes de mais nada, o atendimento, deixa eu ver, acho apenas o layout possível, se igualando demais, quando já conhece o cliente ou o paciente. Apenas layout possível. Então, atender aqui tem essa função. Vocês querem ver? Mas isso cabe, esse layout cabe no tipo de atendimento desse escritório. Aí eu pergunto a vocês, se esse escritório fosse de design, por exemplo, e eu quisesse também, além da minha mesa de trabalho, ter um espaço para demonstrar essa deferência ao outro, para ser um quebra-gelo, digamos assim, antes de falar de trabalho, o que eu poderia ter nessa sala? Que outro elemento me daria a mesma neutralidade hierárquica que essas poltronas? Um espaço de cafezinho, uma coisa assim? Uma mesa redonda? Uma mesa redonda, perfeito. Porque na mesa redonda também não tem demarcação de hierarquia, todos são iguais. Então, em situações, por exemplo, para um design que vai abrir plantas, que vai mostrar coisas, essas poltronas têm pouca utilidade. Mas uma mesa redonda pode ter muita utilidade dentro de uma sala. Ali é um território neutro, e assim, se tiver o cafezinho do lado, tanto melhor, vai ficar bem mais bacana isso, se tiver espaço para isso, sim, para fazer esse servir, esse recepcionar, digamos assim, é bem bacana. Então, o objetivo aqui das duas possibilidades de atendimento é, quando ele atende um cliente que ele quer demonstrar deferência, primeiro ele atende aqui, depois ele convida para a mesa dele. Então, não é o contrário. Agora... Ellen, é no entrar da sala que ele coloca o cliente, tipo assim, escolha o seu lugar, mais ou menos assim, gestualmente, ou com palavras... Ele oferece o cliente onde o cliente quer sentar? Sim. Nas 3 poltronas? Normalmente a pessoa se posiciona levemente atrás e vai encaminhando o cliente para onde ele quer, né? Onde ele quer que fique. Se aqui, se aqui. Eu até vou dizer uma coisa bem curiosa para vocês. Se ele estivesse atendendo só 2 pessoas, ele poderia até estar sentado na 4. É verdade. Se ele estiver atendendo um pouco mais, é possível que ele pegue uma dessas cadeiras e vire aqui. Porque ele deixa esse grupo aqui e ele estaria se posicionando aqui de frente. Já vi isso acontecer. O pouco provável é que ele sentasse numa dessas 2, por exemplo. Né? Porque aí ele inviabiliza que alguém sente ao lado dele. Porque as pessoas não iriam se sentir confortável. Então, ele pode usar esse recurso também. Ele, ao invés de sentar na 4, ele pode puxar essa cadeira para cá, virar e fazer o atendimento também, a depender do número de pessoas e onde as pessoas se sentem. Porque vamos supor, chegou 2, uma sentou no 4 e a outra sentou no 3, ele não vai sentar no 2. Ele vai preferir virar uma poltrona aqui do que sentar no 2. Né? Porque realmente seria bem desconfortável essa conversa lateral quando eles não se conhecem, quando eles não têm nenhum nível de intimidade ainda. Muito provavelmente não sentaria. Não sentaria aqui. Então, isso é interessante da gente pensar. Já em contrapartida, gente, na hora que entrar os advogados desse escritório para falar com ele, você acha que ele vem para cá atender?
Não virá. Não virá. Ele não vai sair da mesa dele para atender nenhum outro advogado desse escritório, nenhum outro funcionário desse escritório. Ele só vai fazer esse movimento. E interessante é que, de modo geral, tudo isso é muito intuitivo. Claro que eu acho que alguns advogados percebem muito claro essas relações de poder. Mas, muito provavelmente, ele só vai sair da mesa dele por um cliente, né? Mas ele não vai sair por conta de um advogado que venha falar com ele e tal. Aí vai marcar, se precisar, se forem vários, vamos passar de reunião, marcar lá. Ou até vão ficar sentado aqui e ele na mesa dele, porque a distância também não é tão inviável para isso. Ele vai ficar sentado aqui, enquanto os outros estão aqui também conversando com ele, se for o caso. Então, basicamente, deixa eu ver aqui o que o pessoal botou. Sara, não entendi sua questão. O leal altas se igualando aos demais, quando já conhece o cliente ou o paciente. O canto do café, que é bacana também, Carla, que falou aí. E, Sara, eu não entendi bem o que você quis dizer. Bom, então é isso. Ter a possibilidade de 2 espaços é um super dado de status e de poder, inclusive por conta, antes de mais nada, porque está implícito a questão do tamanho. Então, quem é que isoladamente tem mais área por metro quadrado nesse escritório é essa pessoa aqui. Concordam comigo? Então, esse é um dado inequívoco de poder desse proprietário aqui desse espaço. O que mais que vocês colocaram aí? Então, Hilda, necessário ter isso? Não necessariamente. Mas isso ajuda. Se o outro tem essa possibilidade, advogados gostam muito desse layout. Às vezes é sofá. Quando a sala é maior que essa, porque existem várias, se colocam sofás com poltronas. Os que se conhecem sentam no sofá e a poltrona fica para 1 ou 2 advogados que participem. Aí até esse layout não tem sofá em lugar nenhum. Vocês notaram isso, né? Não tem sofá na recepção, não tem sofá aqui nesse escritório. Primeiro que o escritório também não é tão grande para ter, tá? Mas poderia ter um sofazinho de 2 lugares aqui, se eu quisesse. Particularmente, gente, sofá em recepção, eu só acho indicado quando é de um consultório único, é de um consultório de psicologia, quando tem baixa rotatividade, ou seja, esse espaço não vai ficar cheio. Eu vou talvez sentar sozinha no sofá. Se eu for sentar sozinha no sofá, eu prefiro o sofá do que uma poltrona. Agora, se for para compartilhar com pessoas estranhas, e se o compartilhamento for muito, ou seja, tem rotatividade, como normalmente é área de saúde, então melhor que a gente pense nas poltronas, ainda que elas sejam mais compactas do que seria a sua área no sofá. E se optar por um sofá, há que se preocupar também com a divisão das almofadas. Os sofás modernos, eles são sofás de 3 lugares com uma divisão no meio. Isso é um problema sério psicologicamente falando. É bonito esteticamente, mas as pessoas leem como 2 territórios somente. Ninguém senta no meio, na emenda. Então, um sofá de 3 que só vão sentar 2 pessoas. Então, se você precisa que sentem 3, é melhor avaliar se vai